Obrigado, querido. Boa noite, meu povo! Boa noite, meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Eu sou o professor Clécio, vou te acompanhar para mais um período da nossa história. Gente, recapitulando tudo que nós estamos vivendo, lembrando que o nosso cronograma vai de período joanino, que é no finalzinho do Brasil Colônia, passa o Brasil Império todo e passa um bom pedaço do Brasil República indo até o governo de João Goulart, 1964. Esse é o nosso cronograma. Nós já passamos pelo período joanino, já tivemos. Nós também já iniciamos o Império com o governo de Dom Pedro I, primeiro reinado. E na aula passada, me corrijam aqui se eu estiver errado, estávamos respondendo as questões referentes ao governo de Dom Pedro I. Porque o nosso combinado é sempre que acaba um assunto, a gente responde questões daquele assunto, somente questões das provas do CHQO ao longo dos anos, até o ano passado. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos terminar as questões, porque nós não tínhamos acabado. Nós vamos terminar as questões referentes a Brasil, a Dom Pedro I, primeiro reinado. Conseguindo terminar tudo isso, a gente vai para o período regencial. Aí, gente, nós vamos ver até onde dá. Depende do andar da carruagem aqui das questões. Aí a gente vai para o período regencial, depois responde as questões do período regencial, depois vai para Dom Pedro II, responde as questões e vai fazendo isso até chegar no final do curso. Lembrando que ao término do curso, eu sempre passo para vocês uma série de anexos para vocês estudarem, e dentre eles, todas essas questões que nós estamos vendo aqui, vocês vão ter todas num pacotão com gabarito e tudo para vocês fazerem novamente. Então não se assuste se falar, Clécio, você está passando uma questão que eu não vi no site. Não viu e nem vai ver porque eu não estou colocando em lugar nenhum. É para você fazer agora aqui. Beleza? Tá sem áudio não, né? Estão me ouvindo. Alô, alô, tá tudo certinho. Gente, e aí eu preciso de uma resposta de vocês aqui no chat. Para quê? Dá uma olhada, presta atenção no que eu vou falar, hein? Presta atenção, peraí. Dá uma olhada nessa questão e responda no chat se nós fizemos ela ou não, que eu acho que essa foi a última. Só escreva sim ou não, se nós fizemos ou não, que aí eu passo para as próximas. Fala, Marilu. Tá embaçado? Não, Marilu, que eu sou feio mesmo. Fica melhor do que isso, não. Boa noite, boa noite. Estou esperando vocês falarem, olhando para a questão aí, se nós fizemos essa questão aula passada. Eu tenho quase certeza que fizemos. Eu só quero a confirmação para eu começar a partir da próxima. Foi feita assim, beleza. Então tá bom. Beleza, então essa foi a questão passada. Então nós vamos começar a partir daí. Naquele esquema, tá, gente? Eu vou colocar as questões do jeitinho que eu coloquei aí agora na sua tela. Leio a pergunta, dou um tempinho. E vocês escrevem aqui no chat a letra. Aí a gente vai passando direto. Deixa eu só ver quantas que ainda faltam. Só para eu ter noção. Lembrando que nós estamos respondendo apenas referente a primeiro reinado, tá? 9 questões, dá para fazer. Bacana? Posso colocar? Então vamos meter paulada. Vamos lá, galera.
Isso aqui, isso. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa foi a questão que nós fizemos, até responderam letra C, e isso já tinha feito, falar passar. Então agora eu vou começar a questão nova, referente, primeiro Renato. Leio a questão, dou um tempinho, e vocês digitam no chat a letra. Questão de 2015. Embora a emancipação política em 7 de setembro de 1822 tenha dado ao Brasil a feição de um país soberano, a economia continuava colonial e escravista. Para realizar o comércio com o exterior, o país necessitava do reconhecimento de sua independência, sobretudo dos países europeus. Para conseguir esse reconhecimento, o Brasil viu-se obrigado a assinar tratados desfavoráveis a seus interesses em troca de normatização das relações comerciais. Pergunta: segundo o texto citado, posso discutir os fundamentos da independência do Brasil. Além do fato de não ter havido mudança na estrutura socioeconômica da antiga colônia, o estabelecimento das relações com os países existentes na época obrigou o governo de Dom Pedro I a assinar acordos internacionais muito prejudiciais ao novo país. Entre as alternativas abaixo, escolha aquela que menciona o país que mais se beneficiou com os acordos internacionais assinados pelo Brasil em troca de sua independência. Qual foi o país que mais se deu bem com a nossa independência, com os acordos feitos posteriormente à nossa independência, gente? Letra. Essa aí é bobinha, tá? Essa aí é só para esquentar o seu cérebro de hoje. Quem está dormindo, esquenta e a próxima a gente discute. Digita a letra aí, meu povo. Isso, já começou a digitar. Gente, essa aqui eu não vou nem discutir. É mais tosca, ó. É claro que é a Inglaterra. Por que, Clécio, que é a Inglaterra? Porque se você lembrar bem, para trás, no período joanino, ainda no Brasil colônia, você lembra quando Dom João estava aqui, que a Inglaterra firmou diversos acordos aqui, o Tratado de 1810, que falava que os produtos ingleses podiam entrar mais baratos, lembra? De comércio e navegação. Então, quando a gente ficou independente e veio Dom Pedro I, ele ratificou esse tratado, ou seja, confirmou. Então a Inglaterra continuava se beneficiando com nossos acordos. Se você olhar para aí, para a tela, Estados Unidos, França, Espanha, Holanda também reconheceram a nossa independência. Mas a pergunta é qual que se beneficiou mais com acordos. Fazer aquele negocinho aqui, ó, que fica bacana, gente. A ideia é qual que se beneficiou com acordos internacionais. Quem mais fez acordo internacional, mesmo com o Brasil independente, foi a Inglaterra. Essa aí é tranquila, é bestinha, ó, todo mundo acertou, é ridículo. Então vamos tocar em frente. A respeito da independência do Brasil, pode-se afirmar que, ponto, é só isso, sem texto nem nada. Só sobre a independência. Mete o pau aí, escreve com a letra. Vai por eliminatória, né, gente? Lararico, no primeiro falar, eu já começa de... Gente, lembrando que todas as questões que estão vendo são da prova do CH, que é, ó, algumas mais bestinhas, outras mais difíceis. Bacana, mas tudo é da prova de vocês. É esse tipo de questão que vocês vão encontrar lá. Digita a letra, meu povo. Primeiro digitou, eu falo. Não, mas tem um delay grande aqui, hein, gente? Pelo amor de Deus. Então vocês estão dormindo aí. Bora, gente, para eu começar a falar. Então eu vou falar sem você. Começaram a digitar aqui. O troço tá tosco mesmo. Gente, vamos lá. De cima para baixo. Respeito à independência. Letra A. Consubstanciou os ideais propostos na Confederação do Equador. Quer dizer, confirmou as propostas da Confederação do Equador. Uai, gente, mas se eu não me engano, a respeito da independência do Brasil, pode. A gente confirmou as ideias da Confederação do Equador? Não, mas a Confederação do Equador, o Dom Pedro, inclusive, reprimiu. Era uma revolta contra o governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I teve que descer o porrete aqui, porque a Confederação do Equador foi uma revolta separatista. Pernambuco até quis se separar. Chegou a se separar por um período curtinho do Brasil. Instituiu a monarquia como forma de governo, letra B, tá certo. A partir de amplo movimento, aí não. Povo, o que povo fez na independência? Porque a pergunta é a respeito da independência do Brasil. O que o povo fez? Nada. E só para evitar, Clécio, mas depois da independência teve um episódio lá na Bahia, no Piauí, para que o povo participou, para confirmar. Pois é, para evitar recurso, ele ainda exagera.
Não é só um movimento popular, amplo movimento. Então o povo foi extremamente importante. Que é importante? O povo fez nada, meu Deus do céu. C. Propôs a partir de ideias liberais das elites políticas. Aí tu tá de sacanagem com isso aqui, né? Uai, a escravidão acabou? Eu pensei que fosse com a Lei Áurea lá na frente. Que escravidão acabou? Pausa. Olha pra mim. Ô Clécio, mas você avisou a gente que teve um acordo em 1831 extinguindo a escravidão, mas que não foi posto em prática, que você até contou na aula passada, que era só para inglês ver. Só que aqui tem dois erros aí. Primeiro, esse acordo foi em 1831, é quando Dom Pedro sai, aqui no início do período regencial. A pergunta é sobre a independência. E dois, mesmo que fosse no ano da independência, 1822, esse acordo não extinguiu a escravidão. Se você olhar para aí, ó, ficou no papel. Então a escravidão foi extinta? Não. Então essa aqui, doida. D. Provocou a partir da Constituição de 24 profundas transformações na estrutura econômica e social do país. Gente, tome cuidado e desconfie com qualquer questão que está exagerada. Profundas transformações, principalmente nisso aqui. Que profunda mudança social que fez no Brasil, gente? Pergunta, resposta, Clécio. Pirou, mano. O Brasil era latifundiário com mercado externo. Continuou sendo latifundiário com produção voltada para o mercado externo. Era escravista, continuou escravista. Na parte social, principalmente, mudou o quê? Mudou nada. E ele, para piorar, ele ainda fala profundas. Exagerando. Profunda, amplo, desconfia, tá? Certinho, implicou na adoção de uma forma monárquica de governo, a gente tem uma monarquia, e preservou os interesses básicos da aristocracia rural escravista. Ou seja, a elite latifundiária do Brasil que mandava antes, continua mandando, não mudou nada. Eita lasqueira. 17. Gente, eu vou fazer o seguinte, peraí, antes de... Como é que é revisão e não dá tempo de fazer tudo, algumas aqui eu já li, eu já sei que é questão, eu vou pular o texto, mas na prova você não faz isso não. Tá? É que aqui é revisão. Eu vou pular o texto e vou direto para a pergunta. O texto acima aborda o movimento revolucionário Confederação do Equador. Você sabe que é sobre isso. Ocorrido no ano de 1824, com a participação das províncias de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Lembrando que Pernambuco é o centro, os outros participaram disso. Com relação a esse movimento revolucionário, assinale com X a alternativa correta. Pronto, pula o texto e fala sobre a Confederação do Equador. O que tem para falar aí? Em cima é só um texto falando da Confederação. Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba participaram também apoiando Pernambuco. Qual é a letra, gente? Isso aí já é mais chatinho. Larará, vai por exclusão, escolhe uma. Essa eu acho que vocês vão marcar duas letras, hein? O texto está embaçado? Porra, aí lascou, deixa eu ver. Ih, tá mesmo, acho que é porque a letra é pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, já que vocês não estão lendo, tá embaçado esse negócio aí, eu mesmo vou falando e vou respondendo automaticamente, tá? Que isso aí tá embaçado o texto. Olha só, vou lendo para vocês terem, já serve como revisão. Letra A fala assim, ó, sobre a Confederação do Equador, vou ler devagar. Depois da rendição, os rebeldes foram aprisionados e conduzidos a julgamento no Rio de Janeiro, sendo todos anistiados em 1831 após a abdicação de Dom Pedro. Tá, então quer dizer que todo mundo que participou da Confederação do Equador recebeu o perdão de Dom Pedro. Recebeu o perdão é o escambau, inclusive Frei Caneca, que era um dos líderes da Revolução, foi fuzilado em praça pública, na frente de todo mundo. Dom Pedro deu o perdão, é o caramba, desceu, foi o porrete e prendeu a galera. Então vamos lá. Vou pular a letra B, porque já falaram aqui que não dava para ler direito. Ah, pensei que fosse embaçado de... Vamos lá. Letra C. As forças de repressão aos rebeldes, então é do governo, foram organizadas apenas por tropas brasileiras, tanto do Exército e da Marinha Imperial, quanto por batalhões de voluntários de província. Parou! As forças de repressão
aos rebeldes. Então é a força do governo, tá? Foi tomar apenas, cuidado com palavras absolutas, por tropas brasileiras. Não! Olha para mim aqui, deixa eu falar uma coisa. Lembra que nas guerras para manter a independência, que teve na Bahia com a participação de Maria Quitéria, no Piauí, na Batalha de Genipapo, aquelas? Lembra que eu falei que Dom Pedro chegou a usar tropas de exército de mercenário, porque a gente nem tinha um exército direito para conter? Pois bem, lembra. Isso foi em 22, 23, né? Pós-independência. Nessa Confederação do Equador, ele fez a mesma coisa. Ele usou tropas de mercenário porque a gente não tinha ainda um exército estruturado, muito bem armado. Nós usamos tropas de mercenário. E um outro erro que está aí, dá uma olhada lá. Ele fala que foi usado batalhões de voluntários. Espera aí. Voluntários para lutar contra os brasileiros em Pernambuco? Não, menino, não. Voluntários foi usado lá pós-independência para manter a independência contra portugueses. Letra D. Os revolucionários tinham como modelo de organização política uma república presidencialista, nos moldes da primeira Convenção Nacional Francesa. Aqui, gente, é algo de história geral que não cai. Tinham como modelo uma organização política de uma república presidencialista, nos moldes da primeira Convenção Nacional Francesa, gente. A primeira Convenção Nacional Francesa nem é república presidencialista, tá? Não tinha isso aqui na França. E não foi uma república presidencialista que foi montada, não. Letra E. Eles não usaram a França como modelo. O projeto de governos revolucionários previa a organização da economia nos moldes de trabalho assalariado com imediata abolição da escravidão. Ih, não está arriscando aqui. E nas províncias interganas. Não. Esse lance da escravidão, gente, gerou um debate na Confederação do Equador, inclusive fragilizou o movimento. Porque dentro da Confederação do Equador, da galera que estava revoltada contra Dom Pedro, tinham latifundiários ali, que usavam mão de obra escrava. Então, quando chegou a cogitar o fim da escravidão, essa galera falou assim, não, fim da escravidão também não, aí vocês estão forçando a barra. Então, isso gerou uma dúvida. Então, o problema é que toda a confederação queria a imediata abolição, queria não. A certinha letra B, vocês até marcaram aí, ó. Aí, outro que falou, que foi usado mercenário, tudo, Leite, muito bem, Leite. As principais causas de contentamento da província revolucionária foram dissolução da Assembleia Constituinte 23, que ganhou um apelido, que ganhou o apelido de Constituição da Mandioca, e a outorga e imposição da Constituição de 24. Tanto que a Confederação do Equador ocorre no mesmo ano da Constituição. Constituição em 24, Confederação em 24. Certinho. O principal motivo para se fazer isso foi porque a galera não aceitou a forma como Dom Pedro encerrou o projeto constituinte de 23 e começou de 24. Aí a galera surtou e ficou doidona. Vambora. Menorzinho. Um dos fatores que contribuiu para a abdicação de Dom Pedro I em abril de 31 foi o quê? Gosto de pergunta assim, curta e rápida. O que contribuiu para Dom Pedro ir embora, para ele abdicar? Ah, essa aqui é bobinha, gente. É para fazer em 10 segundos. Vocês marcarem aqui e a gente vai em frente. Pronto, já começaram a falar. Gente, olha só. O que contribuiu para Dom Pedro sair em 31? Gente, tem coisa que você não precisa nem entender de história. Pressão do poder moderador exclusivo do período regencial. Peraí, a letra A, se alguém marcou, você tem que questionar a sua vida, gente. Primeira coisa, ele saiu por pressão do poder moderador. Ainda fala que o poder moderador é exclusivo do período regencial. O período regencial nem chegou. Como é que um troço lá na frente vai forçar a saída de alguém lá atrás, meu pai amado? Se período moderador fosse exclusivo do regencial é depois de Dom Pedro. Como é que forçou para ele sair? A letra A, o cara tem que estar comendo muita maconha para fazer isso aqui. Letra B, promulgação do ato adicional. É a aula de hoje. Ato adicional é outra coisa. É 1834. Vocês vão ver ainda. É do período regencial. Então não tem como ser se o troço é 31, meu pai amado. Independência da colônia brasileira. Para tudo. Peraí, Dom Pedro abdicou porque a gente ficou independente? Ué, mas isso aí não foi bom para Dom Pedro? Ele acabou sendo rei aqui. Como é que é a independência da colônia? D.
Criação da Assembleia Constituinte, a qual reiterava o poder na mão dos lusitanos. Lusitanos são portugueses, tá? Então, Dom Pedro saiu porque criaram uma Assembleia Constituinte que reiterava, ou seja, confirmava o poder dos portugueses. Ué, o que tem a ver isso aqui, gente? Dom Pedro saiu porque fizeram uma Assembleia nova, dando poder para os portugueses. Ué? Quem é esse português que veio para cá no lugar de Dom Pedro? Ninguém. O certo é o conflito entre brasileiros e portugueses, chamado Noite das Garrafadas, que inclusive... 1831. No mesmo ano que ele abdicou. Aquela baixaria entre brasileiros e portugueses, vindo de Minas para o Rio. Vou nem falar muito, porque isso aqui tá ridículo, tá, gente? Gastar tempo nas mais difíceis. 2019. Vocês sabem que a prova de 2019 foi um caos, né? Não sei se alguém que está aqui comigo fez a prova de 2019. Foi a visão do inferno, só para vocês lembrarem. Foi uma prova que das 10 questões, 3 foram anuladas e 2 outras eram para ser anuladas, mas não foram. Ou seja, a prova foi uma zona. Vamos lá, ver se vocês fazem aqui. Não sei se alguém fez essa prova aí. Foi um caos. A 25 de março de 1824, a carta com 179 artigos era jurada e outorgada ao povo. Tratava-se de uma Constituição moderna, calcada em experiências registradas na Europa, adaptada à realidade brasileira, plena de mobilidade, que permitiu a adoção de leis posteriores, sem a necessidade de confeccionar outra Constituição. Por isso ela vigorou até 1889, que é a segunda Constituição. Beleza. Pergunta. O texto acima remete à primeira Carta Constitucional Brasileira, conhecida como a Constituição de 24. Beleza. Podemos afirmar que experiências registradas na Europa, adaptadas à realidade brasileira, estão presentes no quê? O que está nessa Constituição de 24 que fala isso aí? Experiências registradas na Europa. Lararinho. Ó, tem uma boa aí que pode confundir vocês. E tem 3 ridículas. Qual é a letra, gente? Apesar de ser 2019, essa questão está até relativamente fácil. Porque eu quero ver se eu começo o período regencial hoje. Aí já começaram a falar. C. Então vamos lá. O que está na Constituição de 24? Constituição de um Império Federativo, já parou de ler. Federativo é que dá autonomia para os estados, ou no caso aqui, para as províncias. Não tem isso. Isso aqui é na República, que vai virar República Federativa. Mas vamos continuar lendo. Hereditário, representativo e dividindo em estados que se dividem em municípios. Estado é outra coisa que vai aparecer na República. O que existia no Império é província. Tá? Então já está lascado. Vocês marcaram o quê, hein? C, D e E. Eu gosto quando dá bagunça mesmo. B. Existência de harmonia dos poderes em número de 3. Não. 4, né, gente? Porque tem um poder moderador. O resto está certo. Montesquieu, que desenvolveu essa ideia dos 3 poderes, isso está certo. Mas não é aqui. Como vocês falaram? Cadê? C, D e E? Agora eu vou ter que tirar uma aí. Deixa eu ver quem eu vou tirar. Pô, aí quem eu tiro? Eu vou tirar a letra E. Ocorrência de um Estado laico, mas tolerante à religião católica, sendo as demais religiões toleradas nos lares. Gente, essa aqui foi um peguinha que fez. Olha só. Primeira coisa, Estado laico só vai aparecer na República. Ih, saiu aqui, ó. Estado laico é república. Então, o império é Estado laico? Não. A religião católica era a religião oficial do Brasil e obrigatória aqui. Inclusive, ele fala tolerante à religião católica. Não é tolerante, a católica era. Sendo as demais religiões tolerantes nos lares. Aí agora que vamos para a baixaria. Pior que isso é verdade. Durante o império, de acordo com a Constituição, o Estado não é laico. A religião católica é obrigatória. Vírgula. Porém, nos lares, nos privados, outras religiões eram permitidas. Essa parte está certa. O erro está no início, quando fala Estado laico. Estado laico quer dizer separação total entre governo e religião. Isso não existia. Tanto que tinha um trem chamado Sistema de Padroado,
onde o imperador estava acima da igreja, ele podia inclusive nomear bispos. Tá? Então não é laico, o erro aí está o laico. Beleza? E agora a letra C e D não tem jeito. Gente, a letra D não é. Por quê? Qual é o problema da letra D? Vou explicar. A D era mais próxima de certo, era o peguinha. Dizia assim, ó, estabelecimento da posse e quantidade de terras cultivadas para delimitar os eleitores nas eleições primárias e provinciais. Explica a letra D. Eu vou resumir numa palavra, ou melhor, em duas palavras para mim. Voto censitário. Aí você fala, uai, tá certo. A Constituição de 1824 falava que o voto era censitário, Clécio, tá certo. Era. Qual foi a sacanagem que fizeram aqui? O que determinava se um caboclo podia ou não votar era a quantidade de dinheiro, não de terra. Óbvio que quem tinha muito dinheiro tinha muita terra. O troço era quase que a mesma coisa. Porém, o que está escrito na Constituição para dizer se você pode ou não votar, era a quantidade de dinheiro. 100 mil réis para eleições primárias, 200 mil réis. Falava era o dinheiro. E o item, olha para o item, ele fala que o que determina, o que está na Constituição, é a quantidade de terra, não é a terra. Inclusive, volta para mim diante, antes, no projeto de 23, que ganhou o apelido de Constituição da Mandioca, ali sim era calculado pela farinha de mandioca, lembra? Por isso que ganhou o apelido. Aí quando vem a Constituição de 24, ela fala em moeda mesmo, em dinheiro mesmo. Tantos réis para isso, tantos réis para aquilo. Então a sacanagem dessa letra D é porque ele fala terra. Se fosse estabelecimento da quantidade de dinheiro para determinar os eleitores, aí estaria certo. Mas ele fala terra. Então certo é criação do poder moderador, de uso exclusivo do imperador, é só do imperador, tá? Servido para moderar as lutas políticas. Posso falar uma coisinha com vocês? Pode. Vou falar rapidinho, porque a história geral não cai na sua prova. Esse poder moderador foi um exemplo que foram pego da Europa. Isso já existia em outros países. Não foi Dom Pedro que criou. Menino, eu sou um gênio, vou criar um poder moderador. Já existia na Europa. A diferença é que na Europa o poder moderador, ele de fato, era como se fosse um voto de Minerva. Ou seja, se os partidos políticos não chegassem a um consenso, aí quem estava no poder moderador tomava a decisão. No Brasil não foi bem assim. No Brasil serviu como um autoritarismo. Dom Pedro era praticamente um monarca absolutista aqui. Mas a ideia original, por incrível que pareça, a ideia original do poder moderador é uma ideia liberal, porque é para deixar que todos os partidos participem da política e o poder moderador entra apenas quando não tiver um consenso. No Brasil não foi assim que foi usado. Beleza, galera. Vamos embora. Essa aqui, eu não vou ler não, porque ela foi anulada. Mas só para vocês terem ideia como é que a prova... foi uma das que foi anulada de 2019. Olha como é que a prova foi mal feita. Podemos afirmar que a sequência cronológica correta dos fatos e acontecimentos que estabeleceram a abdicação de Dom Pedro ao trono brasileiro foram... Aí ele dá uma série de fatos, você tem que saber a ordem cronológica. O gabarito veio com uma letra A, mas está errado. Porque aqui fala, ó, assassinato do Visconde de Camumu, que foi em 1830, assassinato de Líbero Badaró, também foi 30, demissão do ministério composto por brasileiros militares, liberais, isso foi depois da visita de Dom Pedro às Minas e da Noite das Garrafadas. Ou seja, foi anulado porque não tem nenhum item correto. E qual foi a sacanagem da galera que montou essa prova em 2019? Cara, tu tem que saber ordem cronológica de fatos pequenos. Tá de sacanagem. Você vai ver comigo que nessa mesma prova quem fez tem uma outra questão que não foi anulada, mas é colocar em ordem cronológica as batalhas da Guerra do Paraguai. Tem batalha ali que tem diferença de uma semana, de uma batalha para outra, 6, 7 dias. Pô, isso é coisa que se pergunte. Mas enfim, voltamos aqui. Passar direto. Deixa eu responder aqui o Alessandro, peraí. Alessandro falou o seguinte, o poder moderador intervia nos 3 poderes ou somente nos políticos? Sim, Alessandro, o poder moderador ele pode intervir nos 3 poderes, ele está acima de todos os outros. Peraí, então o poder moderador ele pode intervir no judiciário, no legislativo e no executivo, que é como se fosse o governador de estado, era o presidente da província, que a gente chamava. Pode. Tanto é, Alejandro, tanto é que se na prova cair que o Brasil tinha, no Império, tinha 4 poderes, tá certo, mas se falar que são 4 poderes
harmônicos e iguais está errado. Porque não são 4, o poder moderador está acima dos outros 3. Tá bom? Então não são 4, que nem é hoje, 3 poderes harmônicos, pelo menos na teoria. Né? Não era isso não. Então o poder moderador podia sim, Leandro, interferir nos outros 3 poderes. Bacana? Continua. Foi anulado, questão mal feita do caramba. 2021. Essa aqui é boa, vamos ver. Faz por eliminatória, hein, gente? Assim que os senadores tomaram posse da regência trina provisória, aí já é regência trina, mas dá para responder. Um dos primeiros atos foi restituir em seus cargos os ministros demitidos por Dom Pedro I, além de convocar a Assembleia Legislativa, anistiar os criminosos políticos e afastar das tropas os estrangeiros suspeitos. Nessa Assembleia Geral, houve a formação de grupos políticos com projetos naturais, é o que eu vou falar hoje. Desde esse cenário político regencial, qual desses grupos defendia o retorno de Dom Pedro? Ah, não, isso aqui é período regencial. Então, peraí. Deixa eu passar aqui. Eu vou pular essa que é período regencial, eu não dei isso ainda. Mas quer ver? Peraí, pensando bem. Vou deixar vocês fazerem assim. Sem vocês terem visto o período regencial, olha o nome dos partidos. Qual partido político defendia o retorno de Dom Pedro? O que vocês acham que era? Eu vou dar isso aqui no período regencial, mas sem fazer, qual que vocês acham que era? Fizeram B. Beleza. Olha só, gente. Pelo nome, vai pelo nome. Se eu já estou no período regencial e eu quero que Dom Pedro volte, eu quero o quê? Eu quero restaurar alguma coisa. Pronto. É simples. E aí, gente, alguns você tira de cabeça, né? Republicano no Império tá de sacanagem, né? Progressista. Se eu sou progressista, eu quero voltar. Uai, isso aí não dá. E aí sobrou esses 3. Pelo nome, você matava. Mas essa aqui foi um erro meu, que é de período regencial, tá aqui, não sei porquê, né? Pois é, ainda falo farroupilha, ô Leite, é um troço que vai aparecer lá na frente no período regencial também, mas não tem nada a ver com o retorno de Dom Pedro. E vamos para a última, acho que é a última agora, deixa eu ver. Ó, 2022, ano passado, quem fez a prova ano passado? O ano de 2022 marca o bicentenário da independência do Brasil, que será comemorado em 7 de setembro. No entanto, a historiografia nos aponta que a organização do Brasil como nação independente está vinculada a um longo processo, permeado por fatos anteriores e posteriores a esse período. Sobre a fundação do Estado Brasileiro Independente, assinale a alternativa correta. Foi do ano passado, gente. Sobre a fundação do Brasil Independente. Vai para o eliminatório. Isso, Paulo, que você falou está certinho, tá? Eu vou mostrar aqui no quadro, mas é isso mesmo, tá? Dos restauradores. Eu vou falar eles aqui no quadro, Paulo, sobre isso aí. Vai para o eliminatório e fala a letra dessa. Aí depois eu vou para o quadro e respondo o que o Paulo falou aqui. Beleza, começaram a falar. Letra... Opa, já deu 2 aí. Beleza. Bom assim, quando dá 2, porque é para dar polêmica e o pau quebrar. Só 2? Então vamos lá. Vamos para as questões. Sobre a fundação do Estado Brasileiro Independente. A abolição da escravatura foi uma decorrência... Não. Imediata, gente. Gente, a independência, cadê? É 1822. A escravidão vai acabar em 1888. Desde quando isso é imediato? É no final do Dom Pedro II, tá? Assim, ainda tem um outro erro. Assim como ocorreu nos Estados Unidos. Ô, gente, na tua prova não cai história geral, mas só como informação, ainda está errado de novo. Porque quando teve a independência dos Estados Unidos, 1776, a escravidão não acabou. A escravidão vai acabar no século seguinte, por volta de 1863, com a Guerra de Secessão. Então ainda está errado 2 vezes isso aqui. Mas como você não tem prova de história geral, deixa quieto.
Letra, o que vocês colocaram mesmo, hein? C e E. B. Representou uma mudança estrutural na organização política, econômica e social do país, com sensível diminuição das desigualdades sociais e do conflito interno. Tu tem que estar comendo maconha com farinha para você marcar a letra B. Pelo amor de Deus, gente. Primeiro, representou uma mudança na organização social. Tinha uma outra questão aqui atrás que a gente já falou disso, que não teve mudança social. Ainda fala, sensível diminuição da desigualdade social. Isso aqui eu me recuso até a fazer comentário, gente. Quer dizer que com a independência, desigualdade aqui no Brasil diminuiu. Ah, se lascar, diminuiu o quê? C e E, então pula C. D. Contou com imensa participação popular. Já acabou. Já acabou. O que o povo fez? Mas vamos continuar. Com movimentos organizados a favor de Dom Pedro e a construção de data. Peraí. A fundação do Estado brasileiro contou com uma imensa participação. Aí o aluno fala assim, Clécio, eu ia entrar com recurso nessa questão. Por quê? Você explicou pra gente que no ato da independência não teve. Mas para manter no processo da independência, teve participação popular. Maria Quitéria era o quê? A bicha do povo. Teve lá na Bahia, teve no Piauí, teve em alguns lugares. Sério. Ué, então esse item aqui tá certo, Clécio. Não, olha para ele de novo. Sobre a fundação do Estado brasileiro, assinado contou com uma... Gente, toma cuidado com palavras exageradas ou absolutas. Normalmente o item está errado. Sempre, todo, nunca, jamais, único, essas coisas geralmente deixam o item errado. Intensa participação, que intensa, gente. Eu teve um cadinho na Bahia, um caldinho no Nordeste, mas não foi intensa a participação popular, não. O povo não fez isso tudo. E agora ficou em duas, né? C ou E. E a resposta certa é a letra C, gente. Qual foi o problema da letra E? As cortes portuguesas uniram-se aos proprietários de terra e a elite brasileira em um projeto comum de restauração monárquica e em defesa do... Não, gente. Peraí, sobre a independência do Brasil. Defesa do retorno imediato de Dom Pedro a Portugal? Ui! Quer dizer que a galera lá de Portugal e a elite brasileira e a galera daqui, eles se uniram para fazer Dom Pedro voltar para Portugal? Defesa imediata de Dom Pedro I e Portugal. Defesa do retorno imediato de Dom Pedro. Que voltar, gente? Não, tá doido. É a certinha C. A emancipação política ocorreu por meio de um pacto social firmado entre os grandes proprietários de terra, os latifundiários, a elite urbana daqui, os comerciantes, visando a formação do Estado independente. Pronto, acabou. Ou seja, a independência do Brasil ocorreu de um acordo de Dom Pedro com a elite brasileira. O povo ficou à margem. É isso mesmo, para variar. Aí tem mais uma. Aí teve duas ano passado. Mais uma de Dom Pedro I. Essa é a última. Ano passado. O primeiro reinado ficou marcado por tensões e disputa pelo controle político, que se espalharam em diversas regiões do país. Sobre os conflitos que eclodiram no Brasil logo após a emancipação, podemos considerar o quê? Logo após a emancipação, depois da independência. Lararim. Foi ano passado, também está chatinho. Escreva uma letra, é a última. E a gente vai para o quadro falar só um cadinho de regência. Ui. E aí, galera? Que letra que eu ponho aqui, galera? D. Que mais? Dá só um tempinho para ver se dá polêmica também. D de novo. Pô, não vai dar duas letras não, gente? Ah, C, pronto. Aí, tem o que eu queria. Eu queria era duas mesmo para ver o pau quebrando. Então vamos lá. Sobre a emancipação.
Vamos lá. Letra A. A Revolução Pernambucana, que instaurou uma república em Recife, fundada nos princípios iluministas de igualdade e direito. Tá certo é o caramba. Revolução Pernambucana foi 1817, no governo de Dom João, chamada Revolta dos Padres. Eu tô falando logo após. Se a independência é 1822, tem que ser alguma coisa depois. Revolução Pernambucana foi antes. O que vocês falaram, hein? C e D. B. O movimento que pretendia conquistar a independência da região da Cisplatina, que Cisplatina tá certo, claro, Cisplatina foi 1825 até 28, tá certo. Que embora tenha contado com o apoio da Argentina, permaneceu anexado. Eita! A Cisplatina continuou sendo nossa? Ué, eu tinha a impressão que a gente tinha perdido a Cisplatina. Quem continuou anexado o Brasil? O quê, gente? A gente perdeu, a gente tomou uma peia e a Inglaterra veio aqui, mandou a Argentina calar a boca e mandou a Cisplatina ficar independente. Pronto. Pula C e a D. Revolução do Porto. Já parou de ler. Parou de ler. Revolução do Porto foi 1820, no governo de Dom João. Culminou com a abdicação do Pedro. Da maconha. Que abdicação, gente. Quem governava era Dom João na época. Em 7 de abril, que culminou com a abdicação do Pedro, 7 de abril de 31, em favor de seu filho. Viajou, senhor amado, dá nem pra ler a letra E. Tem nada a ver, o cara fez uma salada e colocou o Dom Pedro I indo embora, deixando o fiote aqui, porque que zona do caramba, tem nada a ver ali. Vamos lá, C ou D que vocês marcaram. Essa aqui era chatinha, eu vou explicar por quê. Não pode ser a letra C, não. Uai, por quê, Clécio? Que sacanagem é essa? Vamos lá. Conflito logo após. Noite das Garrafadas. Noite das Garrafadas foi 1831. Foi no ano que Dom Pedro abdicou. Ô, Clécio, logo após, 1831 é logo após? Aí o aluno que está me ouvindo aí fala, eu não sei, em história, de 22 para 31, pode ter passado um segundo? Tá, então vamos continuar. Primeiro que 31 não é logo após. Mas vamos fazer de conta que 31 ainda esteja perto. Liderada pelo jornalista Líbero Badaró, que contou com um confronto direto entre os aliados do imperador, que são os portugueses, certo? E seus opositores nas ruas de Minas Gerais. Então vamos lá. Gente, alguns detalhezinhos aqui que vocês vão ficar chateados comigo. Primeiro, a Noite das Garrafadas é 31. Eu já marcaria errado por causa do logo após. Mas segunda coisa, foi liderado por esse cara. Esse cara já estava morto. A morte dele foi antes da Noite das Garrafadas. Tá? O jornalista Líbero Badaró foi morto em 1830. Que inclusive foi assassinado e o pessoal falou que foi Dom Pedro que mandou matar, deu uma confusão danada. Então não pode ser liderado por um cara que já está morto, só se ele for zumbi. E segundo, contou com um confronto direto nas ruas de Minas Gerais. Não é Minas não, ele tinha saído de Minas já. Ele estava entrando no Rio de Janeiro. Então ele foi a Minas, olha aqui para mim, recebeu aquela fria recepção, o pessoal fez um protesto, ficou puto, deu minha volta e voltou. Que ele está entrando no Rio é que prepararam essa festividade. Então foi, no máximo, você pode falar que foi no caminho de Minas para o Rio, mas não foi lá dentro de Minas, não. Ele já tinha saído. Então tá errado, porque não foi dentro de Minas, o jornalista já está morto e Noite das Garrafadas não é logo após. É 1831, meu Deus do céu, passaram 9 anos já. O certo é a letra D. A Confederação do Equador, Confederação do Equador, 1824. 24 para 22, tudo bem. Movimento de oposição ao governo de Dom Pedro I, foi oposição, tá certo. Que teve como núcleo Pernambuco, tá certo. E que manifestou o seu descontentamento com a política central e com a crise econômica devido ao declínio das exportações lá em Pernambuco. Tá certinho. Não tem nada de errado na letra D, não, hein? Linda, maravilhosa e poderosa. Bom, deixa eu ver se tem mais. Não, acabou. Olha para mim. Que agora aí já é período regencial. Vamos embora, meu povo! Gente, sobrou um cadinho, vai dar para eu falar só um cadinho disso aqui, tá bom? No período regencial. Lembrando, óbvio, que a gente não termina período regencial hoje. Claro que não. Primeiro, gente, que estuda aqui que vocês estão olhando pro quadro, isso aqui é questão política. Depois disso aqui, vem ainda uma outra parte, que é muito cobrada nas provas de vocês, que são as revoltas do período regencial, que é na outra aula, vocês devem ter ouvido falar desses nomes feios. Cabanagem, Balaiada, Revolta dos Malês, Sabinada, Guerra dos Farrapos, tudo isso é aqui dentro do período regencial. E isso aqui que está no quadro, acho que eu não vou conseguir terminar, então a gente vai fazer um pedacinho hoje, então não vai ter questão de período regencial, óbvio.
E aí, semana que vem, eu continuo. Se eu conseguir terminar já na próxima aula, a gente faz para as questões. Tá bom? Antes... Uai, Leite. Como é que você acerta na hora da prova e erra agora? Essa eu não entendi, era mais provável. Mas pelo menos é melhor assim. Eu costumo falar com o pessoal, gente, que não fica com medo ou com vergonha, não, de falar alguma coisa. Pô, professor, vou falar, fazer uma pergunta, o pessoal vai pensar que eu sou burro. Querido, aqui é o curso, aqui você pode falar a loucura que você quiser, você pode escrever a loucura que você quiser. Você não pode fazer isso é no dia da prova. Então gasta toda a sua loucura e insanidade aqui. Aqui fica livre, faz o que você quiser. No dia da prova que não pode. Só falar um negocinho aqui que eu acho que foi o Paulo, agora já passou aqui, eu não sei se era Paulo o nome, que falou desses partidos. Olha aqui pro lado, só um tantinho, deixa eu ver se dá pra ver ali. Dá. Na verdade, existiam 3 partidos políticos na passagem do primeiro reinado para o período regencial. Os liberais exaltados, liberais moderados e restauradores. Tá? Desses 3 partidos, os liberais exaltados é que queriam um poder totalmente descentralizado, eram contra o poder moderador, queriam o poder mais nas mãos do povo. Esse partido vai ser extinto. Os liberais moderados é que queriam um poder centralizado, é o que vai se manter. E os restauradores, que era da questão, é que queria a volta de Dom Pedro I, né? Óbvio. Inclusive, esse partido em 1834, ele acabou porque em 34 Dom Pedro morre. Aí se Dom Pedro morre, não faz mais sentido o partido, né? Quer a volta de quem? De quem está morto? Então, o partido que sobra são os liberais moderados, que eu vou apagar essa zona toda, tá? Que vão ser divididos entre, no futuro lá, entre simplesmente liberais e conservadores. Então, dos 3 partidos, os exaltados e restauradores somos liberais moderados, vão ser divididos essas 2 coisas aqui, que é o que tinha na questão, tá bom? Agora deixa eu apagar para eu fazer a aula bonitinho. Isso aqui é só porque o Paulo, acho que foi o Paulo, comentou ali certinho, que depois vão virar os progressistas, regressistas, essa zona toda. Vamos nós aqui? Repito, gente, erra tudo aqui. Cavalhal falou também. Vamos para o período regencial? Vamos lá. Clécio, vai ser só o início. Período regencial vai de 1831, quando tem a abdicação de Dom Pedro, que ele vai embora, até 1840, quando vai ter um trem chamado golpe da maioridade, que eu vou falar lá na frente, tá? Relaxa. O que acontece, gente? Quando Dom Pedro abdicou, o Brasil é monárquico. E se é monarquia, o poder é hereditário. Quem tem que assumir é o filho dele, que vai ser o Dom Pedro II. Só que o moleque só tinha 5 anos de idade, ia fazer 5 ainda. Então não pode assumir. Já estava escrito na Constituição, Dom Pedro não criou isso agora, não. Já estava escrito na Constituição que, na falta do imperador, se ele não pudesse assumir por qualquer motivo, regentes seriam eleitos provisoriamente até o monarca poder assumir. É o período regencial. Por que o monarca não pode assumir? Porque ele é pequeno, ele é menor de idade. Então o período regencial é um período onde vamos usar esse termo, vão estar sendo governados por tapa-buraco, são regentes, que são governantes temporários, provisórios, até o Dom Pedro II atingir a maioridade. E algumas coisas acontecem nesse período, tá? Entre elas... Cadê meu pincel? Vamos lá. Nós primeiro tivemos 2 coisas na regência, a chamada regência trina e regência una. Só uma coisa se aparecer na tua prova, se eu não me engano, acho que apareceu uma vez só, eu não sei nem se foi de vocês, acho que foi da ESA, não lembro. A regência trina, gente, ela é separada em regência trina provisória e regência trina permanente. Qual é a diferença? Uai, provisória que é provisória, durou pouco, durou 2 meses só. O que aconteceu? É porque quando Dom Pedro abdicou, falou, vai embora, em abril, falou, eu vou largar tudo aqui. A Câmara estava em recesso. Aí não dava para fazer a eleição, porque os caras estavam de férias. Então eles pegaram 3 caboclos lá qualquer para governar temporariamente do temporário. Aí durou só 2 meses essa provisória. Aí quando a Câmara voltou, eles fizeram uma eleição censitária, volta. Fizeram uma eleição bonitinha e aí elegeram 3 caboclos para governar, que é a regência trina permanente, que é que fica e que faz todas as medidas que eu vou falar agora, tá bom?
Clécio, por que regência trina? Porque na visão deles, se tivesse uma pessoa só no poder, o poder podia ficar centralizado na mão de uma pessoa que não é o rei, e isso podia ser nocivo à nação. Então, para evitar isso, põe 3 governando. Que não deu muito certo, porque depois vira una de novo. Ó. Vai ser um governando, mas é só no finalzinho. Então vamos lá, gente. O que aconteceu no período da regência trina permanente? Foram feitas algumas mudanças. Acho que só vai dar tempo de fazer esses 3. Gente, aconteceu o seguinte. Criaram 3 leis. 3 leis. Uma em 1831, 32, 34. Primeiro foi a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional que é criada aqui? É uma espécie de exército paralelo ao exército convencional, só que provincial. Gente, só um parênteses. Toda vez que eu falar província, é como se fosse estado, tá? Só que no Império não é estado. Então a província da Bahia, a província do Rio de Janeiro, província de Goiás, tá bom? É assim. Como é que é, Clécio? Nós temos o Exército Nacional, que é onde vocês, os senhores, trabalham. Clécio, eu sou exército de que estado? Tu não é de estado nenhum, querido. Tu é do Brasil. Você está em algum estado, mas você pertence ao Exército Brasileiro. Então, aqui foi feita uma Guarda Nacional, que é um exército provincial. Tem a Guarda Nacional do Rio, a Guarda Nacional de Minas Gerais, a Guarda Nacional da Bahia. É um exército paralelo. Para que essa frescura, meu Deus, de criar a Guarda Nacional? Porque essa guarda, ela vai dar uma certa autonomia militar para as províncias. Era feita mais ou menos por pessoas da elite. Quem compunha a Guarda Nacional eram os filhos, eram os parentes dos grandes latifundiários. Então, peraí. Guarda Nacional é uma espécie de exército paralelo, mais elitizado. Elitizado de dinheiro mesmo, com gente com mais grana. Porque no exército é pobre pra caramba. Hoje eu não sei vocês que vão me falar, mas na época, tudo que é pobre ia pro exército, principalmente para soldado, lá era uma desgraça. Então a Guarda Nacional é mais elitizado. Mas pra que essa frescura de mais elitizado? Resposta. Porque eles tinham medo de coisas que já haviam acontecido em outros países. Tá tendo uma como é que fala? Uma revolta de uma população pobre de qualquer lugar. O exército é chamado para reprimir. Qual era o medo? O soldado é um caboclo pobre. Quando chegar lá vai olhar para um outro pobre para reprimir, pode acontecer, e já aconteceu, dele falar, peraí, aquele cara é tão lascado quanto eu. Por que eu tô brigando com ele? Eu vou passar pro lado dele. Para evitar que isso aconteça, faz um exército mais elitizado. Aí num exército, quando for enfrentar um confronto, não vai ficar igual para igual. E outra coisa, Guarda Nacional é só para os problemas internos. Externo não. Ah, vamos brigar com o Paraguai. Aí não vai Guarda Nacional não. Aí vai o exército. Guarda Nacional é para os assuntos internos. Então repete. Guarda Nacional, Clécio, eu estou dando uma autonomia militar para as províncias, criando um exército mais elitizado. É isso? Vai ficar até o início da República, tá bom? Tá. Logo depois de 32 foi criado o Código de Processo Criminal. O que foi o Código de Processo Criminal? Uma lei, tudo isso é uma lei, que autorizava as províncias escolherem o seu juiz de paz. Você pode falar de um jeito mais simples? Posso. É uma lei que dava autonomia judiciária para as províncias. Cada província tinha autonomia de julgar os crimes da própria província. É como se o governo falasse, cada província cuida da tua vida, tá? Então eu estou dando uma autonomia, eu estou descentralizando o poder judiciário. Cada província vai escolher o seu juiz de paz para fazer os seus julgamentos. E por fim, senão vai tocar daqui a pouco. Daqui a pouco vem a Marilu. Em 34, a mais famosa, o Ato Adicional de 1834. Que era uma lei que permitia que cada província criasse suas assembleias provinciais. Eu estou dando autonomia legislativa. Cada província pode criar suas leis, desde que não vá contra a Constituição. Então, para aí. Olha para o meu dedinho, que eu vou falar tudo. Você está dizendo que durante o período regencial, a regência trina descentralizou o poder legislativo
dando autonomia para cada província ter a sua Assembleia Provincial, descentralizou o poder judiciário, dando para cada província criar o seu juiz de paz e, de certa forma, descentralizou um pouco o poder executivo, no caso militar, deixando que cada província tenha o seu próprio exército. Pronto. Acabou. Descentralizou o poder durante o período regencial. Dúvidas, angústias, por hoje é só. Essa baixaria aqui da Regência Una e das revoltas fica para a aula que vem, que eu tenho que sair correndo. Beleza, queridos? Queridos, um grande abraço, obrigado pelo tempo, pela paciência de vocês, um grande abraço, fico com Deus. Semana que vem estamos ainda no período regencial. Marilu! Vem cá, Marilu. Tchau, galera, fico com Deus. Obrigado. Valeu a participação de vocês aqui. Ah, Marilu chegando.